siga em frente e não abra mão dos teus princípios. 1988, nós estamos totalmente desatualizados. Tudo meio que para, né? Para, literalmente para. É que o caixa é ilimitado. Justamente. Né? Você vai fazer o que tu quiser. Se tu não tá fazendo, o que tu não quer fazer? Justamente. Responsabilidade. Eu brigo literalmente, sabe? Eu brigo. Às vezes tem uns que acham que eu sou bravo, que eles exportam para os Estados Unidos, para a Europa, para a Turquia. Então depois sai a justa de novo. Não, mas a Gaspar, o senhor como delegado fez algumas entrevistas também ao longo da vida? Também. Empreendedorismo e política caminham juntos, esse é mais o Empreenda Política. Obrigado aí pela sua audiência, por estar com a gente. Estou aqui com o Rafa Silva, eu sou @JPTaumaturgo e a gente está na capital nacional da moda infantil, Rafa. Né? A gente está aqui em Gaspar. Obrigado, doutor Paulo Queires, né? Delegado de polícia e prefeito da cidade de Gaspar, por nos receber e topar conversar com a gente aqui no Empreenda News. Obrigado pelo espaço, obrigado pelo tempo. Eu que agradeço a visita de vocês, né, e por nós podermos conversar. Porque Gaspar tem muito a contribuir, muito a crescer e muito a pôr à disposição daqueles que quiserem vir para a nossa cidade. Eu sou suspeito de falar que eu tenho um pouquinho de raiz aqui, né? Tá no meio da Pois conversa, tá? Minha família... Faltou alinhar aí o laço parentesco. Minha mãe é uma belchorense, meus avós são belchorenses, né, cara? E a gente tem muito carinho, né? E a gente reconhece, acho que eu falo pelo Rafa também, quando a gente reconhece a força empreendedora de Gaspar, né? Que entrega bastante resultado para o estado de Santa Catarina, né? Queria vou deixar o Rafa começar. Fazendo uma pergunta que já é praxe, principalmente para o prefeito que é delegado. É mais fácil soltar uma cidade ou prender um bandido? Como é que tá essa mudança aí? Olha, hoje... eu acho que hoje... Desbloquear uma cidade. Eu acho que na situação que todos nós convivemos, essas duas, é muito bem feita essa sua pergunta, elas caminham paralelas. Porque a sociedade clama por uma legislação rigorosa, uma legislação que ofereça segurança e que efetivamente o Estado exerça o seu poder punitivo, né, em nome da sociedade com relação àqueles que transgridem as regras vigentes, o ordenamento jurídico vigente. E, por outro lado, a cidade também clama por retidão, transparência, impessoalidade, por condições que permitam que aqueles que querem empreender o possam fazer com segurança, aqueles que residem aqui tenham qualidade de vida nos serviços públicos que são prestados, e é isso que nós estamos buscando fazer, né? Não sei se me adianto, mas nós contratamos depois de praticamente 20 anos uma atualização, para não dizer a confecção de um novo plano diretor para a cidade. Legal. E com isso... Vocês não sabem para onde vai e fica... Justamente, o plano diretor é o que norteia a vida da cidade. Tu vive apagando fogo e tu não sabe para realmente o que está acontecendo. Todos os dias, né? E tem que ter tem que haver um plano diretor que lhe dê essa segurança. Porque quem é que vai investir sem ter segurança? Quem é que vai querer morar na cidade se não sabe se vai poder fazer a sua casa em determinado local, né? Porque hoje, dentro disso, o que eu quero dizer, por exemplo, o nosso Código de Obras é de 1988. Faz mais sentido, né? 1988, nós estamos totalmente desatualizados, né? E nós estamos buscando justamente isso, destravar a cidade e fazer com que ela acelere o seu crescimento, porque tem um potencial enorme, não só industrial. E territorialmente, Gaspar é muito grande também. Muito grande, muito grande. Uma área bastante... Nós fizemos divisa com Guabiruba, com Blumenau, com Brusque, com Itajaí, com Ilhota, com Luiz Alves. Então, veja bem, né? E dentro desse perímetro territorial, nós temos aí mais de 550 quilômetros de estradas não pavimentadas. Caraca. É muito grande. Então, você tem que ter um plano de ação que dê condições, né, para que as vias tenham trafegabilidade e, ao mesmo tempo, qualidade de vida, porque a nossa população vive ao longo de vias não pavimentadas. Então, imagine só, naqueles dias que nós tivemos a poeira aí, sem chuva, sim, né, tem que ter caminhão-pipa molhando.
avó sempre falava, né? Ou é lama ou é poeira. Não tem um meio termo. E aí como a gente... Caminhão-pipa é 4x4. Justamente, o que a gente ouvia quando era guri pequeno, né? Como a gente dizia quando era pequeno, bota o lençol paquará no varal, depois em vez de ele estar branco, ele tá amarelo da poeira. Eu vi o senhor aqui antes, despachando bastante, falando aqui, como é que a gente ainda vai na parte pessoal, mas isso ali me chamou muita atenção. Como é que tu consegues priorizar, né? Como é que é isso na tua cabeça? Porque eu acho que assim, a todo momento alguém está te chamando para coisas que às vezes não é nem, né, talvez da tua função em si como prefeito. Sim. Como é que tu consegue priorizar o quê? Como é que tu faz isso? Tem uma grande planilha em algum lugar? Como é que categoriza, né? Hierarquiza isso? É complexo. Olha, na verdade, essas demandas, elas são todas prioridades. São todas prioridades. Porque você tem prioridade na educação, né? Por exemplo, nós temos que construir 32 salas de aula. Nós iniciamos um processo licitatório e que, em razão hoje da IA, houve o apontamento por parte do TCE de uma inconsistência. E nós aqui, coincidentemente e por sorte, nós detectamos essa inconsistência. No mesmo dia em que me trouxeram, e eu perguntei ao pessoal envolvido no processo e à Procuradoria, qual é o melhor caminho? Nós deixamos tramitar o processo ou suspendemos? Suspende. Então, está determinado e autorizada a suspensão. No final do dia, o Tribunal de Contas cautelarmente determinou a suspensão. Há quem veja isso e quem faça disso um fato político. Eu não vejo dessa forma, eu vejo e encaro com muita tranquilidade. E, na verdade, eu aplaudo porque eu, como gestor, tenho a responsabilidade de estar gerindo e empregando recursos públicos que são nossos. São nossos, não são meus. E se eles estão me dizendo que alguma coisa que pode haver problema ou ocasionar um problema à frente eu posso corrigir agora, melhor ainda, e foi o que nós fizemos, tanto é que agora o processo depois foi liberado, foi suspensa. Essa cautelar ela foi, na verdade, revogada e nós demos sequência até num outro processo. Né? Então, isso tudo faz com que você tenha as demandas da saúde, tenha as demandas da educação, como ele disse, de obras. Né? Nós temos várias... Tudo meio que para, né? Quando isso acontece, né? Para. Literalmente, para. Isso é legal falar, porque é como se fosse a gente é muito... O governo, e eu não estou falando exclusivamente de Gaspar, acho que a gente fala de governos pela experiência que a gente está adquirindo, até entrevistando, e Sim. pouca experiência que a gente tem. Vive muito de apagar incêndio, né? E aí tu não consegue, às vezes... É verdade. A hierarquia tá no tipo, agora tem um problema lá, resolve aquilo, Isso. né? E a gente às vezes não consegue sentir esse planejamento. O que me chamou a atenção foi que, assim, com esse aprendizado novo, é que existe um caixa limitado. A ideia, eu acho que nós do povo, é que o caixa é ilimitado. Justamente. Né? Você, pode fazer o que tu quiser. Se tu não tá fazendo, é porque tu não quer fazer. Justamente. E não, né? Uma coisa dessa paralisa até um pagamento, às vezes. Sim, né? sem dúvidas. Porque, por exemplo, todos os municípios têm um documento que chama DART e a CND. Né? Se você não tem a DART, você não pode receber recursos externos. Não pode receber recursos do governo estadual, por exemplo. E é dali que está o grosso dela. E hoje nós dependemos, sim, os municípios dependem, obviamente tem municípios que têm uma condição financeira melhor, né? Mas os municípios, todos os prefeitos, dependem em determinado momento de emendas parlamentares, de convênios, de recursos a fundo perdido para fazer o investimento na cidade. Que são recursos que também vieram daqui, né? Porque o imposto pago vai daqui vai voltar, né? E não só daqui, né? Se nós formos fazer uma análise, esse recurso é de um todo. Sim, concordo. É de um todo. Né? Então isso aí nós temos que ter muita responsabilidade. E eu brigo literalmente. Sabe? Eu brigo, às vezes tem uns que acham que eu sou bravo, mas não é o peso da responsabilidade que você tem para bem gerir aquilo que lhe foi confiado. Ô prefeito, eu queria trazer, a gente sempre procura trazer essa pergunta. O senhor foi delegado de polícia a vida inteira, tem uma carreira na Polícia Civil que é bem reconhecida, né? De expressiva, acho que chegou até a ser delegado-geral? Fui delegado-geral e fui, na verdade, secretário de Estado da Segurança também. Foi secretário de Estado, então assim, é uma carreira de sucesso na segurança pública e foi alçado prefeito, né? A gente sabe que houve uma condição de eleição
não sei se passar pela cabeça do senhor ser prefeito. Não. Né? Passou em algum momento, senão o senhor não estava aqui, mas naquele momento... Como é que foi, né, para o senhor, para a família do senhor, como é que foi para o grupo político, né, que o senhor representa, a vitória, aquele primeiro dia depois da eleição e o primeiro dia nessa cadeira? Dia assim? 6 de outubro, acho que é. Dia 6 de outubro. Olha, na verdade, no dia 6, quando fechadas as urnas e ao final aí, início da noite, né, pela juíza eleitoral anunciada a vitória, passa um filme na cabeça, né? Eu disse, e agora? Agora há uma virada de chave, né? E no dia seguinte, né, até então as pessoas brincavam comigo, ô delegado, como é que tu tá? Tudo bem? Aí eles diziam, agora eu não sei se eles chamam de delegado ou de prefeito. Né? E aí você começa também, concomitantemente, a receber o peso que as pessoas depositaram. Disse assim, ó, tem problema na minha rua, tem problema naquela ponte, tem o problema do hospital, que é uma das prioridades do governo, e isso eu disse publicamente. Inclusive, numa reunião que nós tivemos aqui, numa segunda-feira de tarde, no mês de setembro, acho que dia 14 de setembro ou 23 de setembro. Isso antes da eleição? Não, depois, o ano passado. Ano passado, isso, depois de eleito já, com a presença do governador, Jorginho Melo, com a presença do secretário de Estado da Saúde, o Diogo, e eu disse a ele, o alvorada da sociedade que fica aqui no centro, lotada, 4 horas da tarde, 3h30, 4 horas da tarde, eu disse ao governador, e ele veio para anunciar uma ação relativa ao hospital, a nosso pedido, e eu disse, governador, se o senhor me desse uma única opção, enquanto prefeito, para que o senhor me auxiliasse, eu já lhe disse pessoalmente, e vou torná-la pública hoje, a minha escolha seria pela solução do problema ou da situação do Hospital de Gaspar. Porque as pessoas precisam ter assistência. Quem precisa de saúde tem pressa, não pode ficar esperando. Né? Então isso é uma prioridade que eu tenho todos os dias dentro daquela planilha. Isso aí todos os dias bate o... Está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar. E foi um problema que já apareceu lá na transição. Porque o hospital já vem com uma série de situações há mais de 10 anos, que está sob intervenção do município. E agora, no nosso governo, nós tivemos a coragem de encarar e de pôr um ponto final, e vamos colocá-lo. Só que você tem que trocar os 4 pneus, como diz o ditado, os 4 pneus, com o carro andando a 1000 por hora e ainda tirar o socorro também. E não pode, porque você não pode simplesmente chegar ali e fechar a porta e dizer assim, agora eu vou fazer uma transição, vou mudar isso, vou mudar aquilo. Então nós estamos fazendo tudo isso, obviamente seguindo os protocolos da saúde, os protocolos médicos hospitalares e principalmente a questão de ordenamento jurídico, com o apoio da nossa Procuradoria, com a Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina, através do procurador que atua lá na Secretaria de Saúde, porque isso aí tem que ser resolvido e eu vou resolver. E é uma matemática bem difícil de fazer, né? Porque o médico não ganha um valor alto, né? Aí ele talvez não está tão empenhado, não estou dizendo aqui que sim ou não, né? Mas, cara, é mais difícil para ele entrar nisso. Qualquer pessoa que vai acessar o hospital, ela está como o senhor mesmo falou, cara, para ela é a dor dela, aquilo que está acontecendo. Então é uma matemática difícil de... Olha, Rafael, eu vou traduzir isso que você está, essa sua colocação, eu vou traduzir da seguinte forma. Nós estamos aqui conversando. Um de nós passou mal. O que vai acontecer? 193 ou 199, SAMU ou bombeiro, correto? Para onde é que eles vão levar? Não vai levar para um hospital em outro município, ele vai levar para o hospital da cidade, se tiver que levar. E o que nós esperamos que aquele hospital tenha? A condição de lhe bem atender, dar o atendimento que você merece e que daqui a um pouco você saia daquela porta para fora para ser recebido por um amigo, por um familiar, e você andando. E é isso que nós queremos. Nós já estamos trabalhando, o hospital já teve uma série de evoluções, mas nós podemos melhorar e vamos melhorar, com certeza. Essa pergunta que o João fez, ela está vinculada a outra pergunta, né? Que é o primeiro dia. O dia que o senhor sentou nessa cadeira,
Como é que foi esse dia? Eu sei que tem um tempo de transição e que existe ali uma passada, a gente chama de handover nos negócios, existe essa passada de mão, mas como é que foi nesse primeiro dia, por mais que o senhor estava sendo preparado, o senhor ainda, é loucura até te chamar de inexperiente, né, nessa função, né? Como é que foi? E é uma troca muito grande, né? Porque como delegado o senhor é muito firme naquilo que lá e pelo tempo que o senhor tinha, o senhor realmente era orgânico já aquilo que o senhor fazia. Aqui já era meio que tudo novo. Como é que foi esse primeiro dia? Como é que foi essa primeira semana, talvez? É uma fase, não adianta, e quem disser ao contrário, né? Eu não posso falar por terceiros, falo por mim. Quer queira, quer não queira, tem um período de adaptação, sim. Isso que você está falando tem razão, tem uma fase de adaptação. Porque tudo são processos novos. De onde eu venho, nós temos uma rotina de trabalho, nós temos processos, nós trabalhamos na polícia judiciária, a polícia civil, ela trabalha com prazos. Se é 12 horas, é 12 horas, não é 12h01. 12h01 você perdeu o prazo. Você pode até protocolar às 11h59. 12h01 não entra mais, perdeu. Né? E aqui não, aqui você tem que fazer o processo, que depende desse, que depende daquele, que depende não sei o que, aí você faz todo um processo, aí falta alguma coisa, e aí tem que fazer o quê? Buscar o recurso, buscar aquilo que falta para integrar. E convencer, né? E principalmente, desculpe, e principalmente, isso aí é uma grandíssima verdade também. Aquilo que você apresenta, você tem que ter a certeza do convencimento. Eu ia dizer que aqui eu acho que de alguma maneira, diferentemente, óbvio, na polícia o senhor toma atitudes polêmicas também, né? Sim. Investigações, prisões. Sim. E tal. Mas é o peso do Estado contra um indivíduo que está errado. Né? Sim. A polícia não vai tomar uma decisão contra um cara que não tem pelo menos uma suspeita, né? Aqui não, aqui uma decisão do prefeito, ela, por mais que seja melhor para o município, ela pode ser impopular para um determinado... Pode. E a grande maioria das vezes das decisões tornam-se impopulares. E aí isso é um peso que a polícia não tinha, que aqui é um peso do cargo que tem que ser tratado com naturalidade. É o ônus do cargo que você tem que tratar com naturalidade. E um outro detalhe que chama... E assim, outra coisa, né? O chapéu, né, o distintivo, ele dá um certo receio de a pessoa jogar, né, a pedra no vidro. O do prefeito já tá... A galera tá mais disposta a jogar a pedra. Apesar do prefeito ser delegado. É verdade. Mas eu encaro isso com naturalidade e sempre que tenho oportunidade, eu digo para as pessoas nas minhas falas públicas que todas as críticas são muito bem-vindas, desde que devidamente respeitosas. Né? Mas isso, quando você toma uma decisão, tem o peso de ela agradar um determinado segmento e desagradar um ou dois. Né? Nós nunca vamos conseguir agradar a todos ao mesmo tempo. Né? Então tem que ter isso, tem que ter essa consciência e tem que ter essa tranquilidade. E eu tenho, às vezes até disse, mas se fizer tal coisa, já pensou no que pode acontecer? Eu disse, mas eu não vou estar fazendo certo? Não é isso que tem que ser feito? Então faça. Que legal. Né? Porque eu tenho que, eu brinco, não sei se às vezes diz, tu não pode falar isso. Mas eu falo. Eu não vim para agradar, eu vim para trabalhar. Eu vim porque a cidade tem que ter um novo momento. E principalmente... Isso é legal de registrar, sabe, prefeito? Sabe? E principalmente, eu também entendo que eu, enquanto aqui prefeito, eu tenho que deixar uma marca que seja levada à frente. A marca daquilo que o artigo 37 da Constituição de 1988, ou seja, a Constituição da República, que ainda vige, prevê a impessoalidade, transparência, né? A retidão que todos nós temos que ter no cargo público. E eu não abro mão disso aí. Né? Eu fiz uma reflexão outro dia no meu Instagram, que ele trazia à tona aqui, que eu acho que tem a ver com o que o senhor está falando, porque os nossos antepassados, quando construíram as cidades, mais do que só a marca da honestidade e tal, tem a marca no tempo. Porque uma decisão impopular, se ela for pelo bem, mas ela permanecer no tempo, daqui 10, 20, 30, as pessoas, né, sempre respondem. A história premia, né? E aí eu fiz uma reflexão lá falando da Ponte Ferro em Menal, assim, que
o cara que botou a primeira pedra lá na Ponte Ferro-Menal, ele jamais imaginou que hoje essa seria uma via de ligação importantíssima entre o centro e a Ponta Aguda para os carros, né? Até porque a ponte foi feita para o trem. É verdade. Né? Mas está lá marcado no tempo, e essa decisão, essa obra está lá marcada, né? E eu acho que essa dimensão às vezes falta para os gestores públicos. E ver o senhor falando isso, eu percebi que o senhor, não, o mais importante para mim é que seja o correto. E o senhor já pensou nessa dimensão do tempo na execução do dia a dia? Assim? Não, o que eu quero, enfim, quando eu me refiro desta forma, me expresso desta forma, é justamente isso, que aquilo que a gente faz sirva de exemplo, e um exemplo que possa ser seguido. E durável, né? E durável. Né? Se possível, se perpetue ao longo do tempo. Né? E é difícil escutar isso no primeiro mandato, né? Porque eu vou ser firme, porque em teoria, né? Talvez a gente viva uma bolha, né, em Santa Catarina, né? O cara meio que se politiza, e se politiza, a ideia é não necessariamente fazer não vou dizer que o correto ou não correto, mas fazer aquilo que é mais popular. Né? E quando o senhor fala isso já no primeiro mandato, cara, eu vim aqui vim para trabalhar e demonstra que não existe aqui o interesse de uma reeleição, e sim o interesse de fazer o certo. Se for o aspecto for visto assim, vai ter uma reeleição. Mas é legal essa mão firme que os caras não vim aqui para agradar, vim aqui para resolver o que tem para resolver. Tipo, você falou da popularidade e impopularidade nas decisões, né? Coincidentemente, ano passado, no mês de janeiro, lá no dia 18 de janeiro, nós tivemos uma quantidade pluviométrica de água que causou uma série de estragos na cidade. A Galeria Irineu Tais, que é liga o centro com o bairro Lagoa, ruiu. Era a segunda ou terceira vez que ela ruiu. Né? Eu quando fui lá, dá para fazer assim, fazer assado. Disse, olha, eu vou ouvir os engenheiros. Resultado, demorou 1 ano para ficar pronta. Tomei um monte de pedradas, né? De sarrafadas, mas é o seguinte, eu fiz aquilo para durar, justamente, né? Foram encomendadas as galerias, foi feito, para vocês terem ideia, o berço onde ela foi depositada, fizeram um desvio da água do córrego, né? Foram 80 metros cúbicos de concreto, mas não foi o prefeito que disse assim, tem que botar concreto nesta quantidade, foram os engenheiros que projetaram aquela obra. A cada 70 centímetros de aterro, quando foi feito, por exemplo, era feito um ensaio de geologia para ver a compactação do solo por laboratório. Para tudo, vem o pessoal do laboratório, faz e continua. Deu certo? Muito bem, continua. Não deu, o que está errado? Tem que fazer isso, modificar aquilo. Depois, em determinado momento, foi para essa aferição foi para 30 centímetros. Né? E eu comecei no mês de janeiro com essa condição, lá no dia 18, nós decretamos situação de emergência no município, foi reconhecido pela Defesa Civil, no primeiro mês de mandato. Eu não tinha uma patrola funcionando no município, tive que me socorrer de Pomerode, Blumenau, Barra Velha, Indaial, e o governador depois me liberou recurso, onde eu comprei uma patrola, uma reta-escavadeira e uma mini-escavadeira para atender às nossas necessidades. E quando nós findamos o ano, em dezembro, novamente, esse volume de água que caiu aqui sobre a cidade, sobre o município, com microexplosão aí no bairro Bela Vista, né? O bairro Bela Vista foi acometido em dois eventos ali, em questão de 72, 96 horas, uma com 80 e outra com 87 milímetros de chuva em menos de 1 hora. A margem esquerda também com 90 milímetros em 1 hora. E eu, novamente, tive que, no primeiro dia de janeiro, após nós fazermos uma avaliação desse quadro, dia 2 nós decretamos situação de emergência novamente. Então são dificuldades que se moldam, e eu vendo agora o que aconteceu lá na Zona da Mata, em Minas Gerais, né? Hoje na situação que eu me encontro, sentado à frente do município, os prefeitos que lá estão, né? Isso aí passa um filme na cabeça da gente, e eu tenho com isso cada vez mais a convicção de que o gestor público tem que ter o devido assessoramento, ele tem que ter certeza nas ações que está praticando e principalmente a mão firme na hora da decisão. E esses eventos climáticos,
né, eles estarão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Quando é que nós tivemos tornados na nossa cidade? Eu estou com 60 anos. Quando é que a gente lembra de um tornado? Microexplosão, justamente, a gente via em noticiários internacionais. Justo. Hoje, é uma realidade, está pertinho da gente. E as nossas construções, os nossos prédios, as nossas cidades foram projetadas, têm condição daqui a um pouco de suportar um vendaval dessa proporção e nessa velocidade. O que vai acontecer? E aí, por isso, que também uma das ações que nós praticamos logo no início foi estruturar a nossa defesa civil, como nós estamos buscando estruturar a Secretaria de Obras. Né? Na região do Vale, a gente tem um histórico dessa necessidade, né? De enchentes. Justo. E nós fomos submetidos à prova de fogo, já no primeiro mês de governo, com uma equipe de defesa civil, em que as pessoas que ali estão, os servidores, têm uma formação, têm um know-how, mas há anos não tinham mais sentado numa mesma mesa e trabalhado em conjunto. Então foi uma prova de fogo e, felizmente, nós conseguimos superar. Prefeito, desculpa. Prefeito, quero trazer à tona... Todo mundo querendo... Não, tá legal, né? Eu quero trazer à tona um assunto que é tema importante para nós aqui do portal, que é a questão do desenvolvimento econômico, né? Muitíssimo. Gaspar é a capital nacional da moda infantil, isso é um título dado pelo Congresso Nacional, então um reconhecimento pela indústria. Eu conheço vários, a gente fala, né, os malheiros de Gaspar, né, que é a galera que trabalha no têxtil, o têxtil é muito forte. E ainda bem que eles trabalham muito, né? Porque geram rendas e divisas. Vocês têm históricos, né, e tudo mais. Inclusive tem muita gente inovadora daqui também, a galera do e-commerce que a gente conhece, o pessoal que está crescendo bastante. Mas a pergunta que eu lhe faço assim, né, se por acaso a gente fosse investidor, se por acaso a gente tivesse interesse de investir em Gaspar, né, qual setor assim, aonde, qual que o senhor diria, olha, investe. Não, brincadeiras à parte. JP, você está me colocando numa saia justa, né? Porque quer que eu fale, né? Fala de uma economia, não fala da outra. Justamente. Mas a cidade tem um direcionamento, tem, que nem o senhor falou, a gente tem um planejamento e tal, né? Assim, se a gente fosse buscar um setor, qual setor que o senhor acha que está assim mais proeminente? Quem tem que vir para Gaspar investir? Olha, na verdade é o seguinte, nós temos uma situação privilegiada em relação a, eu ouso dizer que quase que a todos os municípios do estado de Santa Catarina. Por quê? Nós temos agora uma BR-470 que está duplicada aqui no município em direção ao litoral. Temos 2 portos, né, isso mudou a realidade. que estão ali a menos de 40 quilômetros de distância, um aeroporto internacional, e nós temos uma gama de área de terras enorme que podem ser edificadas. E tanto é que, se você bem lembra no início da nossa conversa, eu falei e mencionei sobre o plano diretor. Justo. Né? Não só essa área, nós temos outras áreas no município, a região sul, por exemplo, você faz divisa com Brusque, faz divisa com Ilhota, que eu esqueci de mencionar, divisa com Itajaí, né? Então tem uma área muito grande. Nós temos um potencial que hoje ainda é desenvolvido e produtivo na área agrícola, a risicultura, por exemplo. Nós temos aqui no município piscicultura também piscicultura, que é muito forte. Né? Temos tilápia é bastante produção. Temos bastante produção de peixe, né, de arroz. Nós temos um diferencial, que nós temos o arroz negro e o arroz vermelho, o único certificado em Santa Catarina que é produzido aqui em Gaspar. Nós temos, outro detalhe, nós temos me fugiu o termo correto, mas enfim, uma produção de cogumelos, shiitake, shimeji e outros tantos, que são essa produção ela é acompanhada pela Universidade Federal, por técnicos da Universidade Federal de Santa Catarina, e nós exportamos para outros municípios aqui do Vale, do litoral, do estado e para fora do estado, porque só aqui nós temos as condições de fazê-lo. Né? Nós temos um potencial enorme e estou trabalhando nisso junto com a nossa equipe, porque o eu, para mim, é um pronome que a gente aprende lá na 3ª série do 1º ano, né, que não deveria existir, tinha que ser o nós. Nós estamos trabalhando no desenvolvimento não só do comércio e da indústria, mas principalmente do turismo, porque nós temos um potencial turístico enorme. Nós temos a Rota das Águas, nós temos a Rua Itália,
né? Uma coisa que as pessoas desconhecem, por exemplo, é que Madre Paulina morou em Gaspar. Ah, é? Quando ela veio da Itália, de Trento, quando criança, ela morou aqui em Gaspar, hoje no bairro Barracão, denominado Barracão. Por quê? Porque os imigrantes italianos foram acomodados ali. Depois é que ela E o Barracão migrou, tem uma igrejinha bem bonita ali. tem uma paróquia. Né? Depois é que ela migrou para onde hoje é Nova Trento. Né? Nós temos na região do Gaspar Alto a primeira igreja adventista do Brasil, onde tem também recebe a visita semanal, não só de pessoas aqui do estado e do Brasil, mas delegações internacionais. Tem retiros lá, né? Grandes retiros. Sim, sabe? E lá tem um potencial, aquela região como o Gasparinho, o Alto Gasparinho, o Belchor, o distrito, o distrito do Belchor, né, que tem um potencial, o Arraial do Ouro, que agora estão lá, a Associação de Moradores, está num trabalho exemplar assim, ó, e dia a dia para resgatar as tradições germânicas, a cultura alemã, porque foi desbravado aquilo ali pelos imigrantes alemães, né? E ali foi extraído muito, no Arraial do Ouro foi extraído, o próprio nome diz Arraial do Ouro, foi extraído muito ouro. Né? Então agora estão buscando isso aí. E nós temos esse potencial, nós temos... Um dos melhores hotéis fazendas do Brasil. Ou melhor, o melhor. Nós temos outro resort. Eu ia dizer, são 2 resorts, né? São 2 resorts. Tem o resort do Fazenda e tem o resort do Ecoar no distrito do Belchor. Fora as pousadas, os parques aquáticos. O parque aquático eu acho que é um dos maiores do Brasil, se não me engano. Sim, que nós temos aqui na cidade. Né? Então, com isso, nós temos o potencial turístico, como eu mencionei, que pode ser desenvolvido e tem que ser trabalhado e desenvolvido. Eu acho que isso é até uma pauta regional, né, prefeito? A gente sente que a gente ainda não foi a Pomerode entrevistar o Rafael, mas Pomerode é um polo, né? Justo. E isso está irradiando de uma maneira natural. E existe, já tem um centro de eventos turísticos muito forte. E existe um programa, o Programa Regional Estratégico de Turismo, desenvolvido pelo CINV, no qual todos os municípios do Vale Europeu aderiram para justamente ter um programa estratégico regional, conectar, e até porque é o seguinte, ó, de nada adianta e não é salutar que, olha, por exemplo, tem uma determinada ação que é feita no município, daqui a pouco eu queira fazer tal qual, eu tenho que criar uma nova, e tem que criar o quê? De forma tal que quando ele passe por aqui, ou que ele já conheça aquela, ele passe aqui, pô, mas aqui também tem essa atração, tem uma outra atração. Uma trilha, né? Justo. Por que ele nós temos aqui, nós temos, né, como nós temos aqui a Rota das Águas, nós temos o potencial do cicloturismo. Tem o circuito, né? Isso, circuito. Então isso tudo nós temos que... E eu faço uma provocação, até, prefeito, para registrar aqui na entrevista, que alguns empresários com certeza irão nos assistir, de que falta muitas vezes também uma iniciativa empresarial turística, né? Que o município vai dando condição, e às vezes o pequeno empreendedor, o microempreendedor, o dono do comércio ali, às vezes não tem uma atuação turística, né? Sim. E acho que isso também é uma... Sim. O pessoal, vou citar novamente o Arraial do Ouro. O pessoal que pedala, eles aos sábados de manhã, eles têm um local lá em que serve o café. E um belo de um café, sabe? Em que você pode descansar, um local aprazível. É sensacional, assim como lá na região do Olho Grande também, tem um outro ponto lá em que há uma confluência de vias. Aqui tem uma galera do Parapente também, né? Tem do Parapente, nós temos aqui o Morro do Careca. É verdade. Então, nós temos com tudo isso aí, né, a possibilidade de proporcionar uma série de opções. Uma cidade heterogênea. Acho que a resposta dele é basicamente, cara, não tem um tipo de investimento. Olha, só. quer ver um exemplo? Quer ver? Desculpa. Nós temos uma indústria metalmecânica de uma empresa localizada aqui na cidade, na região sul, tá? Que eles exportam para os Estados Unidos, para a Europa, para a Turquia, peças automotivas. Quem é que sabe disso? Eu ia trazer à tona um case gasparense que eu acho que traduz bem e eu acho que o senhor quero saber da opinião do senhor, é óbvio. Que é... Não, depois saia justa de novo. Não, mas a Gaspar se tornou um polo referência na produção de óleo de soja, né? Sim, numa antiga época Ceval. em que soja nunca se plantava, não se plantava soja aqui. Quando foi fundada a Ceval,
Não tinha soja aqui. Aí nem começou, tem hoje muito não, hoje tem a sede aqui da JBS, né? Porque depois ela foi vendida para o grupo porque eu me lembro JBS, que Ceval, quando a gente Seara, fala da Bung, né? Hoje Bung, grupo JBS. Assim, por que em Gaspar, né? Porque a soja não está aqui, não tem... Nós temos aí a indústria... É a sede administrativa. A indústria mas eles tinham no início tinha produção. E foi por quê? Por iniciativa empreendedora, enxergaram uma oportunidade e executaram. Nós temos a indústria de linhas círculo que exporta, né, as linhas, e eu sou da época aqui na cidade em que todo mundo tinha alguém da família que trabalhou ou trabalhava na linha círculo. Tanto é que eles têm colaboradores, por exemplo, ainda, que hoje estão com 47, 48 anos de empresa, né? Então, bem isso heterogêneo mesmo, são muitas... Nós temos uma situação, por exemplo, né, a título também só de conhecimento, nós temos um agricultor aqui que produz alface hidropônico e todos os dias sai um caminhão para o Ceasa lá em São José. Caraca. E depois isso volta, né, para a região. Então você vê, e ele tem planos de aumentar a sua produção, não só nessa cultura, mas de outras também. Então isso tudo, tá, dá condições de você ter justamente, você tem um leque, uma abrangência muito grande. Eu tenho, na realidade vai ser uma pergunta, mas antes eu ainda quero fazer outra. Tá? Qual é o conselho que tu daria para o senhor mais jovem, 2 anos atrás? O senhor ainda não estava aqui, mas o senhor estava preparando, se alongando, o senhor estava. Qual é o conselho que o senhor daria para o senhor? Olha, eu ao longo da minha carreira, por inúmeras vezes, eu fui procurado por alguns agentes políticos que me convidaram para ingressar na vida política. E eu sempre respondi da seguinte forma: agradeço o convite, mas eu tenho algumas condições que precisam ser, ou condições que precisam ser cumpridas. Primeiro, eu não tinha tempo de aposentadoria. Eu tenho uma vida, eu tenho uma carreira. Eu não posso simplesmente aventurar, né, porque tenho uma família. Então, segundo, converse com a sua família. Tenha a certeza de que eles estarão ao teu lado. Não só quando você está ali num lago, dando uma remadinha, tranquilo, numa brisa gostosa, mas quando você está lá... 82 milímetros de água. Mas quando tu está lá no mar de Bering, entendeu? Que esse barco tem que bater, subir e você tem que estar firme. E eles suportam isso junto, né? Eles são o esteio, né? Eles são o esteio. A esposa, os filhos, né? São o esteio. E se prepare, busque conhecimento, porque as decisões de tribunais, de contas hoje, né, o direito administrativo, tudo isso é muito dinâmico. Busque conhecimento, se prepare. Então o senhor emendou a pergunta, se tivesse 3 pessoas sentadas aqui, né, o falecido Henrique, a dona Leia e a dona Chayenne, o que essas pessoas falariam para o senhor? Siga em frente e não abra mão dos teus princípios. Legal, bem bacana. Palmas, prefeito. Obrigado. Parabéns. Tamo junto. Bem feliz de fazer esse registro. Aí. Foi realmente um momento incrível. Gaspar, que pena que a gente tem cronometrado. Mas já ficou claro que Gaspar está... Bora investir aqui em Gaspar. Bora investir. As portas estão abertas, são todos muito bem-vindos. Legal. Né? Agradeço a visita de vocês. Obrigado. E eu brinco sempre quando também tem entrevistas com o pessoal aqui da imprensa local, só pode me perguntar o que quiser, porque eu não tenho problema em responder nada. Eu não tenho o que esconder. E brinco, e como eu vou brincar com vocês... O senhor, como delegado, fez algumas entrevistas também ao longo da vida? Também. E eu brinco sempre com o pessoal, diz, tá vendo a minha mesa? Tem uns que olham, você está vendo a minha mesa? Tá, então, afasta a cadeira um pouquinho, por favor. Afasta a cadeira. Está vendo gaveta? Não. Está vendo o tapete? A minha vida é isso. E eu, como gestor público... Não tem gaveta nem tapete. Não tem gaveta nem tapete. E aqui, ó, certo, errado. Está errado por quê? Vamos corrigir? Tem correção? Tem. Errou dolosamente porque quis se locupletar, ter alguma espécie de vantagem, está fora, seja quem for.
Legal. Obrigado. Perfeito, obrigado. Tá com a gente até agora, cara. Então se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente tá com a série Empreenda Política, são vários políticos aí no nosso canal já de entrevistas. Estamos colecionando entrevistas maravilhosas, né? E aprendizado. Aprendendo né? muito. E aprendizado. É isso aí. No empreendec.com.br você encontra muito conteúdo para desenvolvimento pessoal e profissional. Eu sou @JP Taumaturgo. E eu, Rafa Silva. Se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!